Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Não vou falar felizes com Jesus. Os jovens me zoam bastante com isso. Então vou falar, fala meus lindos, pode ser? Vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Esse texto aí que eu já venho estudando pelo menos aí umas 3 semanas. Então, e é um desafio, viu? Hoje eu entendo, pastor, o quanto é difícil você trazer uma exposição bíblica. Você pega manual, você vai ver, é muito denso. E como que a gente pode trazer isso de maneira prática para os nossos dias a dia? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. A gente vai ler do verso 2, o pastor leu o primeiro semana passada. E a gente vai até o verso 23. Eu vou usar uma tradução um pouco diferente. Eu vou usar a NVI. Mas, se você estiver usando a Bíblia da igreja, vai estar bem semelhante. Amém? Todos acharam? Filipenses, capítulo 4, do verso 2 em diante. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a vocês, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E de fato, vocês já se interessavam, mas não tinha a oportunidade para demonstrá-la. Não estou dizendo que não esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda ou qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenho muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fazem bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu partir para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois tendo eu em Tessalônica, vocês me ajudaram, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que esteja procurando oferta, mas que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdo a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Que todos os santos lhe enviem saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus, nós terminamos um livro. Amém, eu fico muito feliz disso. A gente leu aí, nesse mês aí, o livro de Filipenses.
inteiro. Irmãos, quem aqui gosta de assistir um futebol? Levanta a mão aí. Futebol não é coisa do capeta, tá, irmãos? Fiquem sossegados. Futebol é um esporte interessante. Eu não sou do time das pessoas que curtem muito futebol. Mas eu acho muito interessante esse esporte. Por exemplo, eu tenho tios meus que são fascinados por futebol. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir um jogo. Meu tio Luizão, meu tio Pequeno e meu tio Oswaldo. São 2 palmeirenses contra um corintiano. Vocês sabem o que vai rolar. Um clássico do futebol brasileiro. É legal isso, né? Eu via um gritando, outro alegre, pulando. Outro exemplo próximo que eu tenho aqui é a Teté. É uma corintiana que sofre, dá até dó. Mas sabe o que eu acho mais interessante sobre o futebol? É que existem níveis da maneira como você de torcida. Vou dizer dessa expressão. Existem pelo menos 4 níveis de torcida. E eu gostaria de falar com vocês a respeito disso. O primeiro nível de torcedor, a gente tem aquele torcedor fanático que assiste qualquer jogo. Não importa. É o jogo da seleção brasileira, é o jogo europeu, são os jogos lá, não sei, da Arábia Saudita. Eu não sou do esporte, então não me julguem por isso. Mas esse aí, ele assiste e acompanha tudo e ele sabe de tudo que está acontecendo no futebol. Já existe um segundo nível de torcedor, que é aquele que talvez não é tão mais afinco, acompanha talvez o seu time do coração, que nem o irmão Ezequiel, que é o Corinthians, né, irmão? Você acompanha o futebol, gosta, assiste, se estiver passando um jogo na televisão, você assiste. Só que ele só curte o esporte. Já tem um terceiro nível de torcedor, que esse aqui eu me identifico bastante, que só acompanha futebol cada 4 anos, que é a Copa do Mundo. Sério? Quem se identifica com isso aí? Levanta a mão. Que não é muito fã de futebol. Aí você se atualiza para saber quem que está fazendo parte ali do time. Aí você, para poder estar na roda, todo mundo se junta, compra a camiseta do Brasil, né? Esse aí é um outro nível de torcedor. Já tem o quarto nível, que é aquele que realmente entende que o futebol é importante para a cultura brasileira, mas ele não liga. Mas sabe o que eu acho mais interessante de olhar para essa questão das torcidas? É que a gente gosta de torcer sempre para um time oposto. E a gente se junta. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui tem o seu time do coração. Corinthians, Palmeiras, certo? São Paulo, Santos, que nem o Jonatas. Mas, no final, cada 4 anos, todo mundo faz o quê? Se junta para torcer junto pela sua nação. É interessante porque a gente vai ver que aquelas diferenças que havia ali entre times, né? Porque tem gente, né, que se junta, né? Um corintiano fala que o Palmeiras não tem um mundial. Eu já não sei. Né? Ou você vai ver que tem aquele que vai dizer que Maradona é melhor que o Pelé. Se falar isso, a gente sabe que vai arrumar para a cabeça. Só que a gente precisa olhar que, apesar de todos esses times diferentes, nós nos unimos cada 4 anos para torcer no mesmo time. Nós esquecemos completamente das nossas diferenças. E eu acho que isso tem muito a ver com a realidade da igreja. Sabe por quê? A igreja vai ter pessoas diferentes, que pensam diferente, mas nós estamos unidos por causa de uma causa, que é quem? Exatamente. Jesus é o que nos une. E isso é muito interessante porque torcedores, mesmo de time, possam brigar entre si com a qualidade do zagueiro ou do trabalho técnico, eles se unem quando é para torcer para um outro clube. E Filipenses, a gente vai lidar com uma situação dessa. Paulo, nesse capítulo 4, ele vai ser mais prático, diferente do restante do livro, que ele trata temas mais teológicos. Ele vai tratar de coisas muito do nosso convívio. E eu gostaria de falar, pelo menos com vocês, de como a série de pregações desse mês é para falar a respeito de sentimentos. Eu quero falar com vocês de apenas, que eu percebi olhando esse texto, 3 sentimentos, que é a amargura, a ansiedade
e o contentamento. E a gente vai explorar de maneira expositiva esse texto e a gente vai tirar algumas aplicações para a nossa vida. Vamos nos atentar no verso 2. Eu rogo a Evódia e também Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Lembrando que Paulo ele está preso em uma casa, uma prisão domiciliar. E ele tem um carinho muito grande, a carta que gera a alegria. Mas a gente vai ver que de todas as vezes que Paulo escreve, ele nunca, principalmente em outras cartas, você comparando, há uma citação de Paulo direto a uma pessoa. E principalmente para puxar a orelha, vou usar essa expressão. E aqui a gente vai ver duas personagens importantes. Vamos lembrar, Evódia e... Vamos lembrar, Evódia... Bons nomes para filhos. Vamos lá. Sabe o que a gente percebe desse texto? Eram duas mulheres que trabalhavam juntos afinco para a pregação do Evangelho, mas em algum momento essas mulheres, elas se separaram, pararam de ir, cada um foi para o seu canto. A Bíblia não vai dizer que essas mulheres eram conhecidas por ter um gênio forte. Ou que essas mulheres tinham uma língua solta. A Bíblia não fala e não nos dá detalhes a respeito disso. E outra, essas mulheres eram conhecidas por todas da congregação. Porque elas eram ativas, elas eram à frente da igreja. E elas trabalhavam juntas por causa do Evangelho. Mas a gente não sabe se essas mulheres tinham indício, se era algum tipo de heresia, algum pecado, mas algo aconteceu com que essas mulheres não pudessem mais trabalharem juntas. E aqui a gente aprende algumas lições para a nossa vida. A primeira delas, que nós precisamos ter em mente, é que a igreja, ela não é perfeita. Vou dar um exemplo. A sua família, você tem aquele parente que você não gosta? Na minha eu tenho. Não sei vocês. Você tem sempre aqueles parentes que você tem um certo carinho, que você tem mais uma certa afinidade, mas tem aquele parente que você fala, quanto mais longe, melhor, certo? E você acha que na família da fé não vai ser diferente? Você acha que na igreja não vai ter pessoas difíceis? O problema é que a gente idealiza que a igreja é um lugar que tem que ter as pessoas mais perfeitas. Você espera dos seus líderes perfeição. Você espera a perfeição dos seus pastores. Mas você tem que entender que nós somos todos iguais. Os nossos pastores, eles não são super-heróis. Eu gosto de uma frase que eu acho que é Lutero, que vai dizer, somos todos cegos. A única diferença é que eu sei onde vou buscar pão. Então, todos nós estamos na mesma condição. Existem pessoas que, a gente vai ver que existem frutos de justiça na vida dela, mas tem pessoas que elas estão num processo de aperfeiçoamento. Por isso que você, às vezes, vai encontrar pessoas, às vezes, difíceis de lidar. Então, se você não encontrou, algum momento você vai encontrar. Só que tem um problema, a gente gosta muito de levantar bandeiras. Nós gostamos de andar com pessoas que a gente sente mais afinidade, mas uma coisa que eu preciso dizer para você é que você precisa aprender a andar com pessoas que muitas das vezes elas não são tão legais de estarem juntas. Mas são essas pessoas que vão te aperfeiçoando, que vai te mudando. Eu falo para você, as pessoas, meu primeiro trabalho, eu tinha uma mulher que ela era muito difícil, ela pegava muito no meu pé. E pegava muito no meu pé, me cobrava muito. E quando eu saí dessa empresa, ela falou, Tiago, sabe por que eu pegava muito no teu pé? Porque eu via potencial em você. Por isso eu falava as coisas para você. Por isso eu apertava você. E nós precisamos aprender. A Bíblia diz que assim como o ferro fere o ferro, assim nós somos feridos.
Então, nós precisamos de pessoas, às vezes, difíceis para conviver, para a gente já poder aprender a amar essas pessoas. E a gente vai ver essa característica. Outro ponto que nós podemos observar: os cristãos não estão imunes a desacordos e desarmonia. Que nem o pastor Luciano Subirá fala, que crente não briga, é excesso de comunhão. Eu acho que eu concordo um pouco com ele. E é verdade, às vezes você está andando muito com a pessoa, dá um tempo. A igreja ela não está imune a você sentar com uma pessoa e você discordar dela. Mas agora a minha pergunta é, como que você vai fazer isso? Porque às vezes nós temos o problema de querer brigar, de se exaltar, de mostrar para a pessoa. Mas como que eu vou passar essa informação para essa pessoa? Porque às vezes nós não sabemos fazer isso. Uma outra coisa que nós percebemos entre essas duas mulheres é que a realidade da igreja atual, isso para os nossos dias, não é diferente. Nós não somos uma igreja mais unida, porque nós hoje vivemos um tempo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, de Nós vivemos um tempo de polarização. Eu esqueci a palavra. O que significa isso? Que cada um pensa de maneira diferente. Eu vejo crente brigando na internet por conta de visão soteriológica. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Há crente brigando por causa de política. Eu já vi muitos crentes na internet, principalmente depois, já vou dizer, eu não sou de esquerda, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas eu vi muita gente na internet dizendo que um crente não pode ser de esquerda. E eu discordo completamente dessa frase. Sabe por quê? Paulo vai dizer, lá em Gálatas, que os cristãos, que estavam ali naquela região, eles estavam crendo em um outro evangelho. O que é o outro evangelho? É você adicionar uma condição à salvação. Então, quando você fala que uma pessoa precisa ter tal partido político para ela ser crente, você está adicionando algo à salvação. Então, o que você está pregando é algo que não é o evangelho. E a igreja, a gente vai ter esse tipo de gente. Vai ter gente de esquerda, de direita, aquele que não se posiciona em nenhum partido político. E nós precisamos conviver com essas diferenças. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. Porque nós achamos que isso é bobo. Mas os conflitos dentro da igreja, ele tem um problema muito grande. Ele começa como? Com uma rixa. Só que esse sentimento, ele não tratado, ele vai aumentando. Ele começa a falar assim, eu não concordo com essa pessoa. Daqui a pouco você começa a alimentar desejos ruins para essa pessoa. Você fala, não suporta essa pessoa. Jesus, manda ela para outra igreja. Esse é o problema. Então, ou seja, a gente vai ver que essas duas mulheres, o conflito dela, provavelmente, para a Bíblia não falar o que aconteceu com essas duas mulheres, é porque era algo pequeno. Mas esse sentimento, ele começou a crescer e tornar e tomar outras proporções. Ao ponto disso se tornar o quê? A amargura. A amargura. Esse sentimento de rancor, de cólera, raiva e violência. É um sentimento que a gente não vai, eu não posso mais conviver com essa pessoa, eu quero ela bem longe de mim. Só que existem alguns estágios da defamação, da amargura. Ela começa simplesmente eu falando mal de outra pessoa. Não, você está vendo aquele irmão lá? Aquele irmão lá, não, você está vendo? Ele é muito difícil. Então, ou seja, começa eu assassinando o caráter de outra pessoa, porque a pessoa ela não está presente para poder se defender. Então,
esse sentimento começa a defamar essa pessoa. E depois vai se tornando tão grave esse sentimento, ao ponto que eu começo a pensar em prejudicar essa pessoa, a reputação dessa pessoa. Você vai falar, mas isso não acontece dentro da igreja. Eu vim de uma igreja assim. Eu vivi uma igreja assim. De pessoas que começou com um sentimento pequenininho. Aí depois se transformou na amargura. Depois isso se tornou com a difamação. E depois disso de tentar prejudicar a reputação dessa pessoa dentro da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 2, eu rogo, é como se Paulo falasse, eu imploro, Evode e também a Sintique, que vivam de maneira, viva em harmonia no Senhor. Sabe o que significa essa palavra harmonia? Ela vem do sentido de usar as suas cabeças. Ela traz um sentido, assim, vocês, não é para você mudar acho que a NAA, vocês conseguem colocar o verso 2 na NAA para mim? Olha só, tenham o mesmo entendimento no... Aqui ele não está dizendo para você, viu? Você precisa deixar as suas diferenças de lado. Você precisa deixar de você... Tem que convencer a outra pessoa de que você está certo. O sentido da palavra aqui é que coloquem as suas mentes na mesma coisa. Esse é o sentido. Porque se vocês focarem nas suas diferenças, você vai perceber que você não vai conseguir convencer a outra pessoa. Né? Tem aquele ditado popular antigo, né? que carro velho não pega marcha. Existem pessoas que não vão conseguir mudar. A gente tem aquela mentalidade de que um cristão ele vai mudar 100%. Tudo, você vai deixar de ser um monte de coisa. Você vai conseguir evoluir um monte. Mas tem coisas que você não vai conseguir mudar. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus vier. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até que dia? O dia de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer, não pense diferente, mude a sua maneira de pensar. Não, coloquem o foco de vocês na mesma coisa. É isso que nós precisamos fazer. Deixar as nossas diferenças de lado. Porque assim como naquele time de futebol, a gente se junta há 4 anos. Nós deixamos as nossas camisetas do nosso time do coração e veste a única camiseta que é da seleção brasileira para torcer para o mesmo time. É isso que o apóstolo Paulo está falando para essas mulheres fazerem. Não importa o que aconteça entre vocês duas. Paulo estava dizendo, enterre o machado. Não deixe as suas diferenças atrapalhar a unidade da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o verso 3, a gente passa muito despercebido. Você vai ver assim, ó, peço a vocês, leal companheiro que ajude as duas lutarem do mesmo lado em causa do evangelho. Um outro ponto que eu, lendo e refletindo sobre esse texto, é que quando existe uma briga entre duas pessoas na igreja, nós temos um grande defeito. Sabe do quê? De tomar partido. Não porque eu acho que essa pessoa aqui está certa. Não porque eu acho que essa pessoa aqui... A gente acaba tomando partido. E a gente tomando partido, o que vai acontecer? Não vai haver unidade. Não vai haver unidade entre essas duas pessoas. O que Paulo está querendo dizer, vocês, igreja, vocês que são diáconos, líderes, sejam canais da reconciliação entre essas duas pessoas. Não tome partido.
Porque quando a gente vê uma situação dessa na igreja, o que mais a gente gosta? De colocar lenha na fogueira. A gente gosta de briga, né, irmãos? A gente gosta de fofoca. A gente quando vê, fica sabendo uma coisa. Não, você viu o que aconteceu lá? A irmã brigou lá na igreja. E aí, de vez da gente ser canal de reconciliação, a gente bota mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Nós precisamos, irmãos, ser canais de reconciliação. Você sabe por quê? E Paulo ainda continua dizendo na sua carta: ajudem, pois, lutarem ao meu lado por causa do evangelho, como Clemente e os demais cooperadores, pois os seus nomes estão no livro da vida. Esses irmãos que estão brigando são gente salva. É isso que Paulo está falando. Por isso que a gente não pode estimular uma briga. Não, você está certa. Eu falar, irmã, será que você não entendeu errado? É isso que a gente precisa entender. Porque é uma vida ali, é um irmão em Cristo. É um irmão que você vai passar a eternidade com ele. E Paulo vai dizer para essa igreja que eles deveriam aprender algo maravilhoso. Verso 7. Peraí. Acho que é um pouquinho antes. Alegre-se no Senhor sempre, novamente direi, alegre-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Como que você gostaria de ser conhecido? Às vezes, por ser uma pessoa bonita, porque você tem um ministério. Mas o que Paulo diz para essa igreja, que essa igreja ela deveria ser conhecida pelo amor. E o amor que nós vemos aqui, ele tem um sentido de um amor que abre mão. É um amor que às vezes você vai perder para poder ganhar o seu irmão. Amar às vezes é aprender a tolerar os defeitos. Quando você casa com alguém, provavelmente essa pessoa com quem você tem anos casado ao seu lado, ela tinha algumas coisas que te incomodavam. Mas com o passar do tempo, a convivência com essas pessoas, você foi aprendendo a tolerar os defeitos e as falhas. E é isso que Paulo fala, igreja, vocês precisam ser conhecidas pelo amor. É isso que Paulo nos ensina nessa carta, nesse trecho específico. Amém? Vamos andar mais um pouquinho? Deixa eu beber uma água aqui. Paulo continua. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações, súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Agora nós vamos tratar de um segundo sentimento que nós encontramos aqui nessa carta, que é a ansiedade, certo? Acho que esse é um assunto que tem crescido muito no nosso meio, né? Todo mundo ele é um pouco ansioso, né? Por exemplo, eu mesmo antes, eu quase nem dormi direito essa noite, mas pela graça de Deus, depois do almoço eu vou tirar um cochilo. Mas todos nós, em alguma medida, nós lidamos com a ansiedade. Eu não sei você, mas eu percebo, você deve ter ouvido alguém que já tem uma certa idade, dizer que ansiedade é frescura. Já ouviu isso? E você vai perceber, pelo menos uma vez eu conversei com os tios meus, e eles falaram, na minha época não tinha esse negócio de ansiedade. Isso é frescura. Em algum momento você deve ter deparado com isso. Mas sabe o que eu, pensando a respeito, eu vou dizer que eles estão certos. Não sobre frescura, mas de que, hoje em dia, a ansiedade ela é muito maior do que comparado com os nossos avós.
Sabe por quê? Se a gente olhar, por exemplo, nos últimos 200 anos, nós não éramos bombardeados de informação. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro uma vez sentar com a minha avó e falar: ô vó, como foi viver na ditadura, né, no regime militar? Ela falou: eu não sei o que é isso. Ela não sabia. Porque se você for estudar a respeito sobre o regime militar, você vai perceber que o foco maior foram nas capitais. As cidades do interior nem foram tão afetadas assim. E aí eu percebi que, nessa época, as pessoas elas eram muito mais preocupadas com as informações da sua própria cidade. Era muito difícil saber o que aconteceu em outra cidade. Que nem, por exemplo, a gente teve o caso recente do avião que caiu em Louveira? Vinhedo. A gente ficou sabendo em questão de segundos. Nós somos bombardeados de informação. Por isso que nós somos muito ansiosos. Porque nós recebemos muita informação. E esse excesso de informação, ele aumenta o quê? As preocupações. Isso é uma coisa que a gente tem. É muito presente no nosso dia. E eu acho que existem muitas coisas também ao nosso redor que traz essa ansiedade nas nossas vidas. Vou dar um exemplo. Eu lembro que recentemente eu assisti um vídeo na internet de uma mãe que estava brigando com a sua filha porque ela não tinha ido bem em um desses vestibulares. E a mãe acabava com a menina. E aí é como se a mãe falasse: olha, você perdeu todas as oportunidades que você tinha da sua vida. A mãe dela falava isso para ela. E aí eu percebi que todos nós somos pressionados a ter uma vida bem-sucedida, a ter um bom trabalho, um bom emprego. A gente é extremamente pressionado a mostrar um certo status para as pessoas, porque hoje, infelizmente, nós vivemos em uma geração que o status ele é muito mais importante do que a pessoa em si. E tudo isso gera uma pressão sobre nós. E se você perceber, isso tem moldado a nossa mentalidade. Por isso que a gente é muito ansioso. A gente vê aquela informação e a gente pega para nós, como se nós tivéssemos que resolver esses problemas. E é isso que Paulo vai tratar. E o mais belo é que Paulo ele é o exemplo de alguém que não é ansioso. E ele tinha todos os motivos para ser ansioso. Primeiro, ele estava preso. Segundo, na prisão, Nessas prisões, como que funcionava? Você entrava, não é que nem aqui no Brasil, que o governo dá tudo. Naquela época, você ficava preso numa casa, e todo o gasto que havia ali, você tinha que pagar. Então imagina, Paulo tinha uma dívida aí gigantesca para acertar com Roma. E a gente vai ver a atitude de Paulo ansioso? Não. A gente vai ver um cara calmo, tranquilo, sereno e alegre. Essa é a postura do apóstolo Paulo. Mesmo com seus movimentos restritos, seus recursos limitados, o seu apoio cada vez menor, porque dá para entender que as igrejas, principalmente nos últimos dias dele, acabaram não ofertando assim como era no começo. Ele que era aquele pregador ágil, que saía pregar às nações, agora ele é um homem o quê? Preso. Onde os seus movimentos estavam travados. Ele estava confinado em um lugar. E qual é a postura de Paulo? Ansioso? Não. Ele não estava ansioso. E aí, olhando para os nossos dias, nós somos muito temerosos para aquilo que nos aguarda. A política é algo que nos gera um certo medo. Nós não sabemos qual é o futuro do Brasil. A nossa economia é instável. Vou dar um exemplo para você. Ontem eu estava assistindo um vídeo na internet. Quem já viu aquele programa do Silvio Santos, do Show do Milhão? Quando começou aquele programa,
1 milhão é o equivalente a 5,4 milhões do nosso dinheiro. Ou seja, o nosso dinheiro desvalorizou. E as coisas estão caras. Segundo a Forbes, ela vai dizer que nós somos a geração mais pobre, principalmente os nossos jovens. A Forbes mostra que os nossos jovens não vão ter a mesma capacidade de conseguir construir as coisas do que a geração anterior, porque o custo de vida é muito alto. E nós olhamos para esse cenário, né, onde o custo de vida é muito mais alto. Hoje, por conta do acesso as pessoas a fazerem uma faculdade, hoje o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E nós olhamos para esse cenário e nós ficamos temerosos com o futuro. Muitos até falam, eu não quero arrumar filho porque eu sei que daqui a alguns anos a situação vai ser muito difícil. Os meus filhos não vão ter a mesma capacidade de compra que eu. E tudo isso gera em nós uma ansiedade e uma preocupação. Mas aí a gente olha para o apóstolo Paulo e ele vive num cenário muito parecido com o nosso. E a gente vai ver algo maravilhoso desse homem. Ele é um homem que não se preocupa com o dia de amanhã. Porque provavelmente ele tinha em mente que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Isso me remete a... Nós podemos olhar para esse cenário, né? Os jovens que são mais preocupados com o dia da manhã. Talvez tem muitos irmãos que já têm a vida feita. Se preocupa muito em ter uma boa casa, em ter um bom dinheiro. Mas Jesus, ele nos relembra que ele irá suprir todas as necessidades. Mesmo que a política à nossa volta, mesmo que a economia, o custo de vida, seja ao contrário. Me remete ao texto de Mateus capítulo 6, eu não vou ler ele, onde Jesus fala a respeito de que ele iria cuidar de todas as nossas necessidades. Ele vai usar vários exemplos. Os pássaros, eles encontram comida. Jesus vai dizer que os lírios, quem que veste os lírios do campo? O problema é que a ansiedade, que é esse excesso de preocupações, elas nos mostram que nós não estamos confiando no nosso Deus. A ansiedade mostra que eu estou confiando na minha própria capacidade. E que Paulo em mente, se você vai ver o texto que nós acabamos de ler, ele mesmo em toda essa situação, ele está sendo suprido pelo Senhor. A política pode não ser aquela maravilha, mas Deus cuida de nós. Eu tenho o sonho de construir uma família. Eu não sei se eu vou ter condições. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que o homem habite em família. Ou seja, isso aí é um plano do coração de Deus. Nós vemos tantos testemunhos, e o pastor compartilha com a gente, às vezes, nos bastidores, de tantos irmãos que às vezes, pastor, não tinha nenhum dinheiro, arrumei filho, e Deus fez o quê? Deu recursos. O problema é que muitas das vezes, nós queremos confiar em um presidente, na economia, mas nós não queremos confiar no Senhor, que é o dono da prata e do ouro. E Paulo, ele vai nos mostrar a receita e o remédio para a gente vencer a nossa ansiedade. Ele vai dizer o seguinte, no verso 7. Deixa eu ver. Acho que é o 6 mesmo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela orações, súplicas e com ações de graça. Qual que é o remédio para vencer a ansiedade? De onde que você está canalizando essa ansiedade? Na frente do celular, que vai te deixar mais ansioso? Na frente da televisão, assistindo da Atena? Aqui Paulo vai nos mostrar que o remédio para a ansiedade é a oração. Paulo fala: lance sobre o Senhor todas as suas, o quê? Preocupações. A oração que Paulo tem em mente aqui, ela é um termo usado para interceder juntamente com Deus. Então, lance. A Bíblia vai dizer também o que? Súplicas, que vem da ideia de ser privado de algo, ou ter falta. Então, se você está tendo falta de paz, leve em oração. Se você está tendo falta de algum alimento, peça ao Senhor. Se você está inseguro com o futuro, leve em súplica ao Senhor. E Ele vai descrever ações de graças. Nós podemos usar a oração também como motivo de nós podemos agradecer por todo o cuidado que o Senhor nos deu. Calvino tem um conceito muito interessante sobre a oração. Por que nós devemos orar a Deus se Ele já sabe de todas as coisas? Calvino vai dizer que Deus quer que nós levamos as nossas dificuldades a Ele, porque o Senhor quer participar juntamente conosco desse sofrimento. Você não está sozinho, irmão. A fé, a oração, ela vai exercitar a nossa fé. Quando nós reconhecemos e oramos a Deus, nós estamos reconhecendo a dependência que temos nele. E a oração também serve para que a gente possa alinhar os nossos desejos aos desejos dele. Porque às vezes nós estamos buscando coisas que talvez não é isso que ele quer para nós. A oração, irmãos, é o segredo para você vencer a ansiedade. Não é mais ficar assistindo. E Paulo vai nos dar mais ainda uma receita muito interessante. Você fica ansioso. Quem aqui já fica ansioso por ficar muito tempo na frente do Instagram vendo uns Reels? Um monte, né? Olha o que Paulo ele nos dá a receita. Você quer ficar menos ansioso? Olha o que ele vai dizer. Finalmente, irmãos, ocupem a mente de vocês tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, nisso pense nestas coisas. O segredo da ansiedade: para de ficar vendo vídeos na internet. Vai ocupar tua mente com a palavra de Deus. Ouvir uma pregação. A nossa geração é ansiosa porque nós ficamos muito tempo na frente do celular. Você pode procurar qualquer psicólogo. Não sei se tem irmãos aqui, eles vão concordar comigo. Uma das maiores causas da ansiedade no meio da gente é pelo excesso de telas que nós temos. E algo que é muito preocupante, que a própria psicologia nos aponta que a ansiedade no meio das crianças é muito maior comparado com os adultos, porque os pais esquecem, acham que o celular é um meio para distrair a criança, mas isso você está fazendo com que ela se torne uma criança imediatista, ansiosa. O segredo para vencer a ansiedade é a oração e eu ocupar a minha mente com as coisas do alto. Amém? E Paulo ele vai tratar mais algo muito interessante dentro desse contexto, que é a respeito do contentamento. Olha só o que ele vai dizer no verso 11.
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda ou qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda ou qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Verso 19. Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Paulo ele vai mostrar a respeito do contentamento. Paulo ele vai dizer que ele sabe muito bem o que é ter fartura e ter abundância. Se olharmos para a história de Paulo, principalmente na época que ele era um zelote, a gente vai ver que Paulo ele era um homem que tinha tinha uma vida muito confortável por conta daquilo que ele possuía, o cargo que ele tinha. Só que após a conversão dele, as coisas mudam. Tem um teólogo que eu gosto muito, N.T. Wright, e ele vai descrever muito essa trajetória do apóstolo Paulo, do momento que ele era zelote e ele se torna agora cristão e se converte. Paulo, ele era um homem que tinha muito dinheiro, mas no momento que ele se converte, a família dele abandona ele. A gente briga, dentro da teologia e discute a respeito se Paulo era casado ou não, mas o N.T. Wright ele vai mostrar que Paulo provavelmente ele estava comprometido a uma mulher e por conta da sua conversão, a sua mulher o abandonou. Provavelmente a sua família, os pais de Paulo, a gente não vê a descrição deles fazendo parte do ministério de Paulo. Provavelmente os pais do apóstolo Paulo não aprovaram esse rumo que ele tomou. E depois desse momento de conversão da vida de Paulo, a vida dele se tornou um pouco difícil. Por isso que Paulo não aprendeu isso com um rabino, mas ele aprendeu com a vida. Paulo sabia o que era ter bastante alimento e recursos e não ter nada. Mas sabe o que ele aprende com tudo isso? É que ele entendeu que nada disso pode suprir o vazio dentro de nós. Não é o dinheiro, não é a riqueza, mas é Jesus. Porque Paulo entendia que a vida ela nos impulsiona a nunca estar satisfeitos. Sempre tem um carro melhor, uma casa melhor, um passeio melhor, uma faculdade melhor. Isso não tem um teto. Então Paulo entende que ele precisava ter uma vida modesta. E ele entendia que ele precisa ser contente e satisfeito em qualquer situação. E para finalizar, indo para a conclusão, nós olhamos para esse texto de uma maneira muito equivocada no verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto a gente usa em para-choque de caminhão, colocamos ele, estampamos em camisetas, e nós às vezes achamos que esse versículo é para a gente usar como uma palavra mágica, para quando a gente está precisando de algo, ou que a gente quer que os nossos planos e projetos se concretizem. Mas sabe o que esse texto ele nos mostra? É que Paulo, ele entendeu que em qualquer circunstância, ele reconhecia, se ele estava de pé, era porque o Senhor o sustentava. Se ele tinha comida, era porque o Senhor, em sua graça, havia suprido. Se vivia em momentos de abundância, era porque o Senhor havia lhe concedido essa condição. Se ele está vivo,
era unicamente porque o Senhor o preservava. Paulo entendia que tudo que ele era, tudo que ele vivia, só era possível porque o Senhor o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos colocar de pé.